Primeiro quero agradecer a oportunidade de poder voltar nessa casa. Casa em que a gente se sente muito acolhido. Uma segunda casa. Como foi anunciado, o tema que queremos conversar é: ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. Iniciamos então com o que está escrito, vamos falar de Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. É o que diz São Mateus. Para iniciarmos então essa interpretação desse texto, vamos primeiro ver ou identificar os objetos que compõem essa passagem. Temos a candeia, temos o alqueire e temos uma informação extra. O que é a candeia? Pode responder. O que é a candeia? Um vaso. Candeia? Ah, candeia, desculpa. É uma luminária. Fogareiro, lâmpada. Candeia é a lâmpada de barro utilizada para iluminar. Trouxe aqui uma imagem. Faz-nos lembrar daquela lâmpada do Aladim pelo formato. Então, essa lâmpada de barro, ela era alimentada por óleo, azeite de oliva, e um pavio por onde o azeite era consumido, para que a chama na ponta do pavio pudesse queimar esse óleo. O que é o que? Olha, ótimo. Alguém mais além de mim, ao falar alqueire, ao ler alqueire, pensou logo em medida de terreno? Hectare, alqueire? Será que tem alguma relação com isso? Tem relação, mas não para o sentido agora. Veja que interessante. Alqueire, Haroldo Dutra Dias, na tradução do Novo Testamento, ele coloca alqueire como sendo o mesmo que módio. O que é módio? Medida romana para coisas secas, aproximadamente 35 litros. Então, para exemplificar, uma medida romana, mais ou menos 35, pode ser 40 litros. Então, imagine aquele cestão que os cavalos, burro, mula carregam sobre o lombo. Esse cestão, chamado de alqueire naquela época, ela servia para guardar coisas secas, grãos, cereais. Veja que interessante. Quando se enchia de sementes um desses cestos, o tal de alqueire, permitia que, até esgotar toda a sua semente, a pessoa plantava 24.200 metros quadrados de terra. Hoje a gente fala assim, quantos sacos de feijão é necessário de semente para plantar 1 hectare de um alqueire? Naquela época, a base era um cesto daquele, portanto um alqueire, era suficiente para plantar 24.200 metros quadrados, o alqueire que nós temos hoje. Só que não se limita a isso. O vocábulo também designava o vasilhame utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade em litros é aproximadamente o mesmo, ou seja, 35 a 40 litros. É o que o José falou, o balde, o baldão. Então imaginemos, o alqueire era o cesto utilizado para coisas secas. Mas eles tinham também uma vasilha, podemos imaginar um balde de 20 litros, que é o de tintas, né? Então imagina um balde com o dobro de capacidade. Esse balde era utilizado para guardar o azeite. Como o balde era muito parecido com esse cesto, eles também chamavam de alqueire. Na Palestina, era costume guardar a candeia apagada debaixo da vasilha desse alqueire. Então veja como as coisas estão ligadas. Essa vasilha, esse alqueire, era utilizado para guardar o azeite, que por sua vez era consumido pelo pavio dentro da candeia, a lâmpada. Quando essa candeia estava apagada, por ser um objeto de barro, frágil, possivelmente ainda ficava resíduos de azeite, para que não caísse, não quebrasse, era costume deixar um alqueire vazio sobre ela para protegê-lo. Daí então de Jesus dizer, quando a candeia está acesa, não deixe ela debaixo do alqueire, tire ela e coloque onde possa iluminar toda a casa. Agora uma informação extra.
casas possuíam apenas uma repartição. O que esclarece o porquê de Jesus dizer, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Veja que interessante. Antes, naquela época, naquele povoado, não se tinham paredes do chão ao teto dividindo os cômodos. Possivelmente haveria cortinas que não chegariam até o teto. Então, quando Jesus diz, quando se acende uma candeia, não se deve deixar debaixo do alqueire, mas colocar sobre o candeeiro, sobre o velador, ou, em outras palavras mais atuais, sobre o suporte, para que, estando numa altura acima, possa iluminar toda a casa. Bom, podemos interpretar essa passagem por dois caminhos, ou dois pontos de vista. O ponto de vista intelectual e o ponto de vista comportamental. Vamos iniciar falando do ponto de vista intelectual. Até o início do século XVI, estamos aqui falando de 1500 e pouquinho, início do século XVI. Momento em que culminava o movimento reformista liderado por Martinho Lutero, a Bíblia, portanto as Escrituras Sagradas, era considerada a joia da igreja. Não era qualquer um que tinha acesso à Bíblia, aos ensinamentos do Mestre, que pudesse ler, estudar e analisar, assim como fazemos hoje. A sociedade era dividida em duas classes, a classe que pertencia ao clero e a classe que pertencia ao povo leigo. Só tinham acesso às Escrituras aqueles que participavam do clero, seriam os sacerdotes até chegar ao Papa. O que o sacerdote pregava em nome de Deus às pessoas, em nome de Deus para as pessoas, essas pessoas tinham que aceitar como verdade, sem contestar. Ai daquele que contestasse aquilo que o sacerdote estava passando. Se contestasse, poderia contestar em silêncio. Se verbalizasse, conversasse com outras pessoas, comentasse, eu não concordo com isso que ele pregou na igreja. Se a pessoa começasse a conversar dessa maneira, influenciando outras pessoas a também contestarem, essa pessoa corria o risco de ser excomungada, corria o risco de ser acusado de heresia e poderia até ser morta, queimada viva na praça pública. Por exemplo, hoje eu faço uma palestra e falo assim, não vos preocupeis com o dia da manhã, pois Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, não vos afadigueis pelo dia da manhã, pois a cada dia basta o seu mal. Ao chegar em casa, cada um pode pegar a Bíblia e consultar realmente, será que Jesus disse isso mesmo? Se não tem uma Bíblia ou exemplar em casa, pode acessar a internet, a Bíblia online, e verificar se realmente aquilo que eu disse em nome de Jesus é realmente a verdade. Naquela época não existia isso. Então, aquele que contestasse corria o risco de ser queimado vivo em praça pública. Foi o que aconteceu com John Wycliffe, natural da Inglaterra. John Wycliffe, já ouviram falar? Acho que imagino que tenha ouvido falar, né? John Wycliffe, no século XIV, ele foi queimado vivo em praça pública, acusado de heresia. Uma das heresias que ele cometeu foi a de coordenar, de liderar um projeto de tradução da Bíblia do latim para o inglês. Esse foi uma das heresias que ele cometeu. Naquela época, acho que falou ali que o povo era dividido em clero e o que era o povo leigo. Se o povo leigo tivesse, por exemplo, a vontade de ir lá e assaltar a igreja e roubar uma Bíblia, um exemplar, mesmo assim ele não teria acesso, porque ele começaria a folhear a Bíblia e não entenderia porque estava em latim. Além da tradução do grego, você tinha a Bíblia em tradução na língua latim, considerada a língua universal naquela época. Então veja como era limitado. John Wycliffe, ele defendia que todos tinham que ter acesso ao Novo Testamento principalmente. E para ter acesso era necessário que a Bíblia fosse traduzida na língua nacional, na língua popular. Ele defendia que todos devem ter acesso às línguas em língua acessível, não apenas em latim. Ele defendia também que a autoridade provinha das Escrituras Sagradas e não da igreja. Portanto, as pessoas deveriam conhecer o Novo Testamento e também o Velho, para que quando notassem que a igreja estava sobrepondo, estava abusando do seu poder em nome de Deus, as pessoas pudessem comparar, não, mas isso aqui não consta das Escrituras, então isso aqui não é de Deus, é dos homens. Ele também era contra o sistema papal, ou seja, o sistema de papa. Ele defendia
que apenas Jesus poderia ser o nosso Papa, apenas Jesus poderia representar-nos diante de Deus. Pouco tempo depois, agora no reino da Boêmia, Jan Hus, que agora é a República Tcheca, Jan Hus também é queimado vivo em praça pública. E por que ele foi queimado vivo? Porque ele defendia as ideias de John Wycliffe. Essa era a heresia daquela época. Vejam a que ponto nós chegávamos. Jan Hus, assim como John Wycliffe, era sacerdote da igreja, sacerdote que pregava, e chegou um momento em que eles começaram a pensar, mas será que estamos pregando realmente o Evangelho? Será que é assim mesmo? Além de defender as ideias de John Wycliffe, Jan Hus, ele derruba o muro que separava Deus das pessoas e declara e começa a pregar o sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem mediação sacramental e eclesial. Até aquele momento, as pessoas tinham, por exemplo, até para fazer uma oração, necessitavam pedir ao padre, ao sacerdote, para que pudesse intermediar para conversar com Deus. E Jan Hus defendia o seguinte: não, você pode se concentrar, assim como hoje o Espiritismo esclarece, você pode se concentrar e conversar com Deus no momento em que você quiser, no momento em que você precisar. Um ano depois de Jan Hus ser queimado vivo em praça pública, Jerônimo de Praga, o seu maior seguidor e mais fiel companheiro, também é queimado vivo em praça pública, por defender as ideias de Jan Hus, que por sua vez defendia as ideias de John Wycliffe. Basicamente, o que eles defendiam era a democratização das Escrituras. Dois séculos depois, final do século XV e início do século XVI, surge Martinho Lutero. Martinho Lutero escapa da fogueira, mas não escapa da excomunhão, que era uma das armas mais poderosas que a igreja tinha na época. Martinho Lutero defendia as ideias de Jan Hus e também de John Wycliffe, mas além dessas ideias, ele apoiado na interpretação de uma das cartas de Paulo aos Romanos, ele declara: a salvação não pode ser alcançada pelas obras das leis humanas, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador dos homens. As obras a que ele se referia não eram as obras de caridade, assim como o Espiritismo diz que é necessário para o nosso glorificamento. As obras que ele defendia, dizia ele que não era necessário essas obras para a salvação da alma, eram as obras eram as obras de expansão da igreja naquela época. Expansão essas que só eram possíveis graças ao comércio, à venda de indulgência na época. Para cada pecado cometido, então expedia-se uma bula de indulgência ao custo de tanto. Era assim que a igreja arrecadava os recursos para a expansão. E era isso que o Martinho Lutero defendia. Em vez de você gastar o dinheiro comprando um papel, achando que isso lhe assegurará a salvação de sua alma, gaste esse dinheiro alimentando os famintos que estão à porta de sua casa, que estão nas ruas. Só assim você vai garantir a sua salvação. Ainda no século XV, e agora em século XVI, surge na Suíça o Ulrich Zwingli. Na mesma época que Martinho Lutero pregava a reforma da igreja na Alemanha, o Ulrich Zwingli pregava a reforma da igreja na Suíça. Quando parecia que o movimento pela reforma ficaria restrito à Alemanha e à Suíça, surge na França João Calvino, que potencializa o movimento, que faz com que o movimento saia da Alemanha e da Suíça e abranja toda a Europa, principalmente na França. Alguém pode estar se perguntando, mas por que falar dessas personalidades? O que essas personalidades têm a ver com o Espiritismo e o que elas têm a ver com acender a candeia, tirar o alqueire? Pararam para pensar? Você já conhecia essas personalidades? Esse pessoal, eles iniciaram o processo de descortinamento da verdade. Como dizia Jesus, não há nada de secreto que não seja descoberto. Eles iniciaram o processo de retirada do grande alqueire que havia sido colocado sobre a candeia do cristianismo acesa pelo Mestre há 2000 anos. Eles prepararam o terreno para que em 1857
Hippolyte Léon de Isaac Rivaio, sob o pseudônimo de Allan Kardec, o mesmo Yahoo de outrora, pudesse retirar de uma vez por toda o alqueire que ofuscava a luz do cristianismo nascente, possibilitando iluminar o mundo. Allan Kardec organiza e codifica o Espiritismo, trazendo a terceira revelação. O Espiritismo reacende a chama viva do cristianismo nascente, à luz da verdade, sem intervenção dos interesses humanos sobre o que é de Deus. O Espiritismo lança à luz as mentes sequiosas de esclarecimento, e ainda no mesmo século, ali por 1870 em diante, vestígios ou resquícios dessa luz que surge na França repousam em solo brasileiro. No começo, nessa época, a influência da igreja era tão grande sobre o Estado, para se ter uma ideia, que praticar o espiritismo era considerado um crime naquela época. Estava tipificado no ordenamento penal. Para se ter uma ideia, os primeiros fundadores, muitos deles, além de terem suas casas apedrejadas, além de ter os próprios centros apedrejados, muitos deles chegaram a ser presos. O Centro Espírita Jesus de Nazaré tem na sua história um dos primeiros fundadores como sendo preso por uma época, para ver que ponto nós vivíamos naquela época. Mas a influência da igreja foi caindo, ao passo que o Estado foi ficando mais no sentido laico. Quanto mais a influência da igreja caía, mais centros espíritas eram fundados pelo Brasil. Hoje podemos dizer que a luz que o Espiritismo lança sobre o Brasil, principalmente, e sobre o mundo, é tão grande que não há mais alqueire suficiente para ofuscar essa luz. Ainda há aqueles que se recusam a enxergar, que estando diante da luz do esclarecimento, buscam com todas as forças resquícios de sombra, para entrar debaixo dessa sombra e ainda permanecer na ignorância. Isso porque o esclarecimento, porque a verdade, ela ao mesmo tempo em que ela nos liberta, ela nos perturba. Porque o esclarecimento nos atribui a responsabilidade pelas nossas atitudes a partir de então. A partir do momento que eu começo a ter conhecimento, eu começo a me sentir mais livre. Mas começo a me cobrar mais, minha consciência começa a cobrar mais. Tanto que Jesus vem dizer em João, capítulo 9, versículo 39 a 41, o seguinte: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Há várias passagens em que Jesus fala numa linguagem quase dúbia, se a gente não parar para pensar, não parar para estudar. Mas nessa passagem aqui podemos dizer que Jesus se superou. Porque para a mesma expressão, para a mesma palavra, ali ver e ser cego, ele utiliza ao mesmo tempo, na mesma oração, utiliza um sentido mais objetivo, claro, e utiliza um sentido mais afigurado. Eu fiz questão de deixar da mesma cor quando o termo quer dizer a mesma coisa. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Mas parece que está contradizendo. É preciso olhar o começo desse capítulo. Jesus fala isso lá no finalzinho de 39 a 41, depois de ele haver curado aquele cego de nascença. Então, se começarmos lá no início, no versículo 1, eles estavam passando por uma estrada e os discípulos, apontando para aquele cego de nascença, perguntam: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus genitores? Observe o detalhe da questão, da pergunta que eles fazem para o mestre. Quem pecou, ele ou seus genitores? Ao questionar se seriam seus genitores que teriam pecado para que ele nascesse cego, isso faz sentido, porque no primeiro mandamento, no primeiro dos 10 mandamentos, Deus se apresenta como sendo um Deus cruel e vingativo, que promete vingar na terceira e quarta geração os pecados que nós estivéssemos cometendo no presente. Então faz sentido. Mas no momento em que eles perguntam quem pecou, ele ou seus genitores, eles estão abrindo a possibilidade para que o próprio cego, que agora está sofrendo, ele mesmo tivesse cometido um pecado anterior. Aí podemos abrir um parênteses e nos perguntar: mas como pode alguém pecar antes de ter nascido? Como e quando ele teria pecado se ele já nasceu cego? Senão em uma existência anterior. Há pessoas que nos desafiam dizendo assim: a reencarnação é a invenção dos espíritas. Onde está escrito a reencarnação na Bíblia? Nunca foram desafiados por alguém? Eu já fui. Há várias passagens em que a reencarnação, a lei da reencarnação está completamente explícita. Em outras palavras, só falta desenhar a reencarnação na Bíblia. Mas não é esse o nosso foco.
O que nós voltamos ao começo para mostrar que todo aquele que nascia com uma deficiência física naquela época era tido como portador de pecado. Ele estava pagando pecado, se fosse seu ou um dos genitores. Esse era o entendimento da época. Então, ao ver uma pessoa que nascia cega, nascia sem uma perna, sem um braço, coxo, enfim, qualquer deficiência física de nascença, era olhado assim com certo preconceito. Diziam, ele é pecador, ele está com o pecado. Então, voltando para o texto. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, em que sentido? A fim de que aqueles que não sabem o que é certo e o que é errado, agora vejam, agora possam saber o que é certo e o que é errado. Eu vim aqui para esclarecê-los. E os que veem, vejam que Jesus está colocando dois estágios. Primeiro ele coloca assim, aqueles que não veem, aqueles que não sabem o que é certo e o que é errado, agora saberão. E após saber, agora que vocês sabem, vocês se tornam cegos, se tornam pecadores. Se tornam responsáveis pelos atos agora cometidos. Vocês estão agindo com conhecimento de causa. E os fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Ou seja, também nós ainda estamos no estágio de pessoas que não têm consciência do erro? E Jesus responde, se fossem cegos, ou seja, se vocês não soubessem o que é certo e o que é errado, vocês não teriam pecado. Vocês não seriam responsáveis pelas suas atitudes. Mas, como agora vocês caminham comigo, vocês estão ouvindo minhas pregações, meus ensinamentos, vocês já sabem. Portanto, a vossa responsabilidade pelo ato cometido de erro permanece. Agora, em palavras bem vulgares. Em palavras bem vulgares, Jesus está dizendo o seguinte, um louco não pode ser responsabilizado pelos atos errados que comete. Porque um louco não sabe o que faz. Concorda? É isso que Jesus está dizendo. Se eu tenho consciência do erro, se eu sei que é errado, eu sou culpado. Isso porque a nossa consciência, ela sempre aponta o certo e o errado. O que acontece muitas vezes é que nós anestesiamos a nossa consciência. De que modo? Então, de repente, imagine que eu estou lá fazendo a declaração do imposto de renda. Aí, ao olhar as receitas que eu tive durante o ano, eu vejo, não, essa receita aqui acho que eu posso esconder, ninguém vai me pegar. O governo não vai identificar essa receita, eu vou contribuir menos impostos. Aí, de repente, a minha consciência começa a falar assim, mas essa atitude não é certa, é errada, não condiz com o que você prega, com o que você aprende no centro. Mas logo em seguida, eu começo a anestesiar minha consciência, tentando desmistificar o erro. Eu começo a pensar, não, mas quem que declara completamente a declaração de orçamento? É só uma receita. E assim eu começo a anestesiar a minha consciência. Outro exemplo é do empresário, do comerciante. Uma vez eu ouvi o próprio fiscal da Fazenda Estadual, aqui de Santa Catarina, quando fazia estágio com eles, ele dizia o seguinte, no Brasil, devido à alta taxa de impostos, para sobreviver a empresa tem que sonegar um pouquinho. É uma frase que as pessoas costumam cultivar, como se fosse realmente a realidade. Mas será que precisa mesmo sonegar? Essa consciência, por que nós anestesiamos a nossa consciência? Para conquistar uma falsa paz, uma paz de consciência. Mas essa paz de consciência é do tipo de paz que não suporta o silêncio. Há pessoas que não suportam o silêncio, não conseguem ficar um minuto em silêncio sequer. Mas por que será que não consegue ficar em silêncio? Chega em casa, liga a TV. Você está desligado a TV, liga o rádio. Você está no carro, liga o rádio. Você não está ligado o rádio nem a TV, começa a cantarolar, não consegue ficar em silêncio. O que há de tão aterrorizante no silêncio é que quando estamos em silêncio, nós começamos a ouvir a nossa consciência. É como se iniciássemos naquele momento um diálogo entre eu e minha consciência. E estando em silêncio, não tem como eu não ouvir a minha consciência. E a minha consciência fala exatamente aquilo que é certo e o que é errado. Ela aponta, sem desvio, sem voltas. Isso porque na nossa consciência está contida toda a lei moral ou a lei divina. É o que Allan Kardec confirma ao perguntar aos espíritos onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, respondem eles. Aí, assim como nós poderíamos nos questionar, mas se a lei de Deus, a lei moral está em nossa consciência, está em nós, por que então tanto empenho da espiritualidade em de tempos em tempos enviar missionários com a missão de revelar a lei de Deus para nós se ela está em nós? Foi o que Allan Kardec perguntou. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia, então, de ela ser nos revelada? Aqui percebemos o quanto
é grandioso, ou melhor, quanto são benevolentes e afáveis os Espíritos para conosco. Porque primeiro, eles passam a mão em nossa cabeça e respondem, é que o homem a esquecera. Daí então Deus quis que lhe fosse lembrado. Para então eles responderem realmente a questão e falar a resposta correta, a resposta que nós precisamos ouvir. É que o homem a desprezaram. O homem desprezou a lei de Deus, a lei moral, para seguir as suas leis. O homem desprezou a lei divina do amor, da caridade, da renúncia, que exigem dedicação e muito esforço, muito empenho, para seguir a lei humana dos rituais, do status, da conquista do céu através da compra. É muito mais cômodo eu crer em um Jesus Salvador que me carrega no colo, bastando para estar diante dele e me curvar diante dele, bastando dizer para ele, Jesus, eu confio em ti, o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu Salvador, eu tenho fé em ti e estarei salvo, acreditando que assim estará assegurada a sua salvação, do que crer em um Jesus Salvador, que é mestre, que ensina, que nos apresenta o caminho que devemos percorrer para alcançarmos a nossa purificação, a nossa salvação, mas que temos que caminhar com nossas pernas. Quantas pessoas tentam pegar carona, em vez de ajudar Jesus a carregar a cruz, da cruz missionária, da transformação desse planeta, sobem em cima da cruz esperando que Jesus carregue. Às vezes eu tenho a impressão de que Jesus não disse essas frases aqui. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Às vezes eu tenho a impressão de que Mateus, Lucas e Marcos, eles colocaram palavras na boca do Mestre quando assim registraram. Afinal, João, o único evangelista que conviveu com Jesus, nada registrou a respeito. Só que não. Tanto Mateus quanto Lucas e Marcos, eles registraram a partir daquilo que os discípulos que conviveram com Jesus relataram para eles. Portanto, isso é fato, Jesus realmente falou. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Vemos assim que do ponto de vista intelectual, a candeia acesa está à vista de todos, não se encontra mais debaixo do alqueire. E uma expressão utilizada pelo Mestre, basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Onde você for, não precisa nem ir no centro, se você acessar a internet, você vai ver, está ali a informação. Ninguém mais pode alegar o desconhecimento. Partimos agora então para a segunda análise. Sobre o ponto de vista comportamental. Allan Kardec, no capítulo em que ele aborda esse tema, não conhece a candeia debaixo do alqueire, ele escreve por sua conta e risco. Não tem nenhuma participação de espírito direto, não tem nenhuma instrução dos espíritos. O que ele faz ali é trazer textos bíblicos e comentar. Ele pega e traz o versículo 15, no capítulo 5 de Mateus. Jesus fala sobre a candeia e depois ele vai falar das boas-aventuranças, das bem-aventuranças. Mas para falar do versículo 15, é interessante puxar também o versículo 14 e o versículo 16. Agora façamos uma leitura do contexto. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Agora o versículo 16. Assim, perceba a função prática da expressão assim, indicando que o que vem a partir de então é o resumo, é a conclusão do que ele falava anteriormente. Portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Antes de nós fazermos a hermenêutica do texto, vamos trazer mais dois registros de João, no capítulo 8 e no capítulo 9. Capítulo 8. Então Jesus tornou a falar, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E depois no capítulo 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora façamos a hermenêutica. Jesus está positivamente declarando: Eu sou a luz do mundo. E ele também está positivamente dizendo que nós também somos luz do mundo. E aqui ele diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Percebam a conexão que há entre nós e Jesus, desde que nos decidamos por segui-lo.
A partir do momento em que eu passo a seguir Jesus, eu passo a me fazer luz na terra. Mas de que modo seguir Jesus? Será segui-lo da maneira adicional no Facebook? Não, né? Não é nesse sentido. Em que sentido seria então seguir Jesus? Seguir Jesus é olhar para Jesus, analisar o seu comportamento, é, na medida do possível, tentar agir da maneira como ele agia, falar de modo afável, amoroso, da maneira como ele falava, ou seja, é se fazer um reflexo de Jesus no dia a dia. E Jesus fala mais aqui, ó, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ora, Jesus não continua no mundo? Jesus não continua coordenando e administrando a terra? Então, como assim, enquanto estou no mundo? Dá para perceber aqui nitidamente que Jesus está se referindo ao momento em que ele está aqui fisicamente. Enquanto estou no mundo, enquanto estou na terra fisicamente, eu sou a luz para as pessoas. Imaginemos um barco em alto mar. Os barcos muitas vezes se localizam, se orientam através do farol. O farol, aquela haste, aquela luz, ela orienta. Então, olhando para a luz, o barco se orienta. Jesus, enquanto estava no mundo, ele era um exemplo a ser seguido. Mas agora que ele não está fisicamente no mundo, ele depende, ou melhor, ele espera que novas luzes se façam. Isso porque as pessoas, o homem, a sociedade em geral, necessita de uma exemplificação física para seguir. Podemos citar aqui o exemplo, por exemplo, de Chico Xavier. Chico Xavier é a exemplificação do Espiritismo, por sua vez, do cristianismo no Brasil. Para você ter uma ideia, o Padre Quevedo, ouviu falar dele? Conhece? Lembra dele? O Padre Quevedo muitas vezes participou do Fantástico para combater o Espiritismo. O Padre Quevedo, podemos dizer que foi um grande expoente do Espiritismo. Ele foi um grande contribuidor para o Espiritismo. Porque o que ele fazia, quanto mais ele falava mal, mais divulgava. Era como se fosse, por exemplo, nós temos um amontoado de brasas, sêmio aceso. Quanto mais a gente assopra querendo apagar, mais acende essa brasa. Padre Quevedo, quando falava do Espiritismo, falava mal, ok? Mas quando falava para ele, mas e o Chico? Ele falava, Chico não fala. Por que ele não falava mal do Chico? Porque ele não contestava Chico. Porque o comportamento de Chico Xavier era um reflexo de Jesus em pessoa. Não tinha como contestar Chico. Isso faz lembrar uma passagem de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, já em Damasco, já recém-convertido ao cristianismo, ele fica impressionado com a maneira como aqueles primeiros cristãos se tratavam, com a afabilidade com eles se tratavam. Ele fica impressionado mais com o comportamento, com a transformação que o cristianismo promovia nas pessoas, do que propriamente com as palavras. Você conhece essa frase? A maior caridade para com a doutrina espírita é a sua divulgação? Conhece? De quem é a autoria dessa frase? Está no site da instituição. Velho, quem que é a autoria? Kardec? Poderia ser de Allan Kardec, até porque todo o tratamento que Allan Kardec dá a esse tema é no sentido de divulgar a palavra, divulgar o Espiritismo. Mas essa anotação, essa frase é atribuída a Emmanuel. Mas é preciso ter um cuidado com essa frase, com a reprodução dessa frase. Porque essa frase foi meio que truncada. Na verdade, Emmanuel falou o seguinte, está lá no livro Estude Vivo. Estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, seja na ação ou na palavra. Recordemos o que o Espiritismo nos solicita, uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Muitos espíritas apoiados na primeira frase, maior caridade para a doutrina espírita e a sua divulgação, ficam apenas aqui na palavra. Acho que o mais importante é divulgar o Espiritismo através da palavra, é estar entregando o autor de direito. Esquecendo que o que mais convence, assim como os primeiros cristãos, por que eles convenciam? É o exemplo. O Espiritismo não seria o mesmo se não tivesse Chico Xavier no Brasil. Lembramos ainda mais uma passagem de Paulo, já estando em Damasco, recém-convertido. Após ler os registros de João, que Ananias entrega para ele, ele fica completamente eufórico.
Então ele acreditava que tinha que perseguir os cristãos, ele dera. Paulo de Tarso era o maior doutor em teologia daquela época. Ninguém conhecia mais o Velho Testamento senão Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um verdadeiro poliglota, falava várias línguas. Então era realmente um doutor do conhecimento. Quando ele se convence de que Jesus era aquele a quem eles esperavam, era o Messias prometido e profetizado por Elias, ele começa a ficar completamente eufórico em voltar para Jerusalém e atacar os seus colegas. Atacar agora com a verdade. Ele queria quanto antes chegar em Jerusalém para dizer aos seus colegas: vocês estão errados, assim como eu já estive. Jesus é o Messias pelo qual nós estamos aguardando. Nesse momento, Ananias, que de perseguido passa a ser o seu anjo da guarda naquele momento, e seu primeiro instrutor, diz: Paulo, calma, sossega teu espírito. Primeiro reflita sobre as boas novas que você tem aprendido há poucos dias. E convence Paulo a retirar-se por um tempo do deserto para refletir, para meditar. Antes ele cita o exemplo de João Batista, que aguardou, que meditou durante anos no deserto da Judéia, para então começar o seu trabalho de anunciação do Messias. Cita o exemplo do próprio Jesus Cristo, que aguardou 30 anos para então procurar João Batista, para então se revelar ao povo de Israel, e durante 3 anos sofrer o seu tratamento desumano. Então Paulo se convence. Mas antes mesmo de Paulo se dirigir para o deserto, para meditar por 3 anos, para daí então iniciar o seu trabalho, Ananias lhe passa mais algumas instruções. Ananias diz o seguinte: um homem de vida pura e reta, veja o nível que Ananias está se referindo. Ananias está dividido em 2 grupos. Um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria existência, ou da própria intenção. Está sempre pronto a apontar o bem e a justiça no roteiro que pernusca. Tem alguém que se enquadra nesse grupo? Eu não me enquadro. Um homem de vida reta, pura, que nunca errou. Mas aquele que já se enganou, agora você começa a se identificar. Aquele que já guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar do sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve a palavra. Contra seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo o que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Isso está lá no livro Paulo e Estevão. Talvez tenha sido aqui, eu arrisco dizer, que tenha inspirado Paulo a mais tarde escrever aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se em mim não houver amor, não houver a exemplificação, eu serei como símbolo de retine, serei como o bronze que soa. Ou seja, em outras palavras, saindo das palavras poéticas de Paulo de Tarso, eu posso passar a vida demonstrando conhecer a Bíblia de capa contra capa, fazer palestras muito bonitas, nas conversas, passar conselhos memoráveis. No dia a dia, nas minhas palavras, posso demonstrar ser uma pessoa bastante culta, realmente conhecer a Bíblia. Mas se eu não exemplifico, não pratico aquilo que eu prego, aquilo que eu exponho, aquilo que eu aconselho, eu passo a ser um mero instrumento a ecoar barulho. Eu não possuo luz. Porque a luz não está na palavra, a luz está na transformação pessoal. Aqui é interessante, está lá em Lucas capítulo 11. Jesus delimita no nosso corpo onde estaria a candeia para que nós tenhamos uma noção, possamos fazer uma autoanálise para ver se nós temos ou não temos luz. Então Jesus fala: a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas, quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, olha a função tática do termo. Portanto, concluindo, examina se a luz que há em ti não é treva. Sendo assim, se o teu corpo inteiro estiver iluminado, sem ter parte alguma com trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. O que Jesus está dizendo aqui nessa passagem é o seguinte: a partir do momento em que eu estabeleço Jesus como o meu modelo e guia, como o meu caminho e estilo de vida, eu tenho que reformar a maneira como eu enxergo as coisas, a maneira como eu enxergo a vida. Pois se eu continuo enxergando as situações do dia a dia, da mesma maneira como eu enxerguei sempre, a minha candeia está apagada.
A visão tem que modificar. A maneira como eu enxergava a vida antes de ser espírita não pode ser mais a mesma. Se eu olhava, por exemplo, para o bandido, ele declarava, só a morte para resolver. Após o conhecimento espírita, eu não posso mais pensar assim. Eu não posso mais seguir a opinião vulgar, o vulgo, o movimento. A partir do esclarecimento espírita, eu tenho que ter em mente e passo a olhar o bandido, opa, mas se eu tirar a vida dele, eu estaria tirando apenas o corpo. Ele, que é a mente, é o espírito que age, que permanecerá livre. Então o que eu tenho que fazer a partir do momento que eu tenho conhecimento espírita? Eu tenho que então olhar para aquela pessoa que está agora equivocada no seu agir, passar a orar por ele. Se eu sei que ele não age sozinho, que há interferência espiritual, eu tenho a obrigação então de orar por ele. Orar para que os espíritos que estão com ele também possam se melhorar e assim não influenciá-lo negativamente. Interessante para analisarmos o nosso comportamento. André Luiz, através do médium Valdo Vieira, ele editou um livro chamado Conduta Espírita. Alguém já leu esse livro? Deu uma folhada por cima? É comum o espírito iniciante, que vem de outra denominação religiosa, ao vir para o espiritismo, imagine sim que ele vem de uma denominação religiosa completamente diferente do espiritismo. Então ele vem para o espiritismo, esclarece-se e mais rápido ainda que veio, ele quer voltar para atingir os outros, os seus contemporâneos de religião, com as verdades espíritas. Por exemplo, imagine que eu sou uma mulher e venho para o espiritismo. Na religião anterior, eu tinha a crença de que eu não podia cortar o cabelo e não podia usar, e tinha que usar somente saia. Aí ele veio para o espiritismo e me esclarece de que a maneira como eu visto não reflete o meu espírito. Aí eu volto para as pessoas que convivem comigo e eu começo a atacar com a verdade espírita, começo a criticá-las, dizendo, mas por que você está vestindo assim? Nada tem a ver com o espírito. Se nós olharmos a conduta espírita, esse aqui é um verdadeiro manual para o espírito. Ali ele consta, nas mais diversas situações do dia a dia, qual é o comportamento esperado para o espírito. Mateus capítulo 10. Aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. O que Jesus está falando? Aquele que me fizer reconhecê-lo, ou seja, aquele que no seu comportamento, nas suas atitudes, fazer com que a pessoa que esteja à sua frente perceba a minha presença, esse eu também o representarei lá com Deus. Aqui podemos citar o exemplo de Chico, o exemplo mais prático e perfeito aqui no Brasil. Chico, ninguém contestava a sua autoridade, ninguém contestava se ele era cristão ou não. Não é só os espíritas, podia ser espírita, católico, evangélico, enfim, qualquer religião que eu fosse, eu poderia contestar a sua doutrina, que ele expunha, as suas mensagens, mas eu não poderia contestar se ele era cristão, porque a atitude dele refletia o Mestre. É isso que Jesus nos pede, reflita-me no seu comportamento. Tem um áudio? No próximo slide, pode ficar no meio, por favor? Isso no meio lá. Possamos refletir acerca da candeia acesa, de acendermos essa candeia dentro de nós, e possamos, a cada dia, nos esforçarmos cada vez mais para que um dia possamos, de fato, do fundo da alma, com a mais completa sinceridade, poder dizer: a minha vida é do Mestre, o meu caminho e o meu coração são do Mestre, e a minha esperança é do meu Mestre. Eu agradeço a todos pela oportunidade e atenção. Ficamos agora com
Oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração o meu caminho. Minha esperança, oh Lord. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Oh, meu Senhor, com alegria, com unção.